Gente, eu não sei se vocês repararam, a gente até estava conversando sobre isso, mas o Dória, ele começa o debate sem terno, tava com a manga justamente dobrada, e depois ele coloca o terno. Isso significa o quê? Não sei, mas me pareceu um pouco... Eu tenho uma hipótese, né? Ele quis chegar como uma imagem mais de trabalhador, despojado, pronto para botar mãos à obra. Viu que o clima era mais sério, ali um pouco mais formal, ele botou o paletó ali em cima. Ou talvez o branco com branco não tenha ficado, mas dado aquele contraste, Mas tava com uma cara de debilitado, né, também, Ou tava frio, né? Ou tava frio. Ou era frio. Que pode acontecer, já que tá frio em São Paulo. Né? Mas o pessoal da política, eles se preocupam com o que a roupa vai dizer, né? Assim, mas a roupa diz tudo. O que a roupa vai comunicar, roupa né? Vai tá, a camisa com a manga arregaçada, quer dizer, eu sou mãos à obra, eu sou trabalhador. E o Dória tem essa característica de ser engomadinho, né? É um ponto de crítica até para muitos, né? Uma coisa mais assim, elitizada, as circunstâncias de acordo com a projeção de voto. Então, mas ele começou com a camisa e foi pro terno. Deu um passo atrás, porque ali talvez a percepção foi de destoar, não sei. Zoe Martínez, eu quero saber de você, meu amor. Pensa o seguinte, você tá num mundo em que você tem que escolher entre Dória e Leite. Qual dos dois, você é cruel, hein? Na sua opinião, é o melhor? Eu não vou imaginar isso, porque não é isso que vai acontecer. Tá? Mas o que eu percebi ontem, né, nessa conversa que eles tiveram lá, foi Bolsonaro e democracia foram as coisas mais citadas. Bolsonaro, porque eles precisam mesmo criticar o Bolsonaro, falar que se arrependeram de ter apoiado, né, o Bolsonaro, porque eles precisam o apoio do Centrão. Né? Eles precisam o apoio das pessoas que pararam de apoiar o Bolsonaro. E sobre a democracia, chamam o Bolsonaro de antidemocrático, chamaram ontem de antidemocrático, que ameaça a democracia, mas quem ameaça a democracia são eles, porque o Bolsonaro defendeu os direitos fundamentais das pessoas, quando o Leite e o Dória prenderam as pessoas nas ruas, não deixavam frequentar as praias, o Leite escolhia o que era produto fundamental no mercado e o que não era. Então, os antidemocráticos são eles mesmos. Agora, Joel, pensando em competitividade, porque tem uma disputa interna, eles estão, enfim, dialogando internamente, é voto de filiado, de prefeito, de deputado, isso é uma discussão interna do PSDB. Pensando fora, quem é que é mais competitivo? É uma boa pergunta, Paulo. A gente tem dois governadores aí com os seus méritos. O Dória, ele é alguém que trouxe a vacina em primeiro lugar para o Brasil, até foi um pouco por pressão dele que o próprio Bolsonaro foi atrás, porque ele não queria ser visto como ficando sem trazer vacinas, enquanto o governador de São Paulo queria vacinar o Brasil. A economia do estado de São Paulo foi, eu diria, relativamente bem gerida, inclusive o estado cresceu, apesar de todas as dificuldades, puxou o crescimento do Brasil, teve medidas importantes em várias áreas, travou um verdadeiro embate pela educação aqui do estado, quando sindicatos de professores queriam deixar as escolas fechadas indefinidamente, ele foi lá e tentou e lutou para abri-las. E agora o Leite, ele é alguém que, no estado dele, que é um estado difícil, Rio Grande do Sul, que já passou muito perto de quebrar mesmo, ele conseguiu fazer reformas assim muito importantes, inclusive muito mais do que o próprio Bolsonaro. A reforma da Previdência, uma administrativa, conseguiu sanear as contas públicas do estado, privatizou. Privatização é uma agenda difícil no Rio Grande do Sul e ele mostrou o que ele estava falando aí, muita habilidade política mesmo. Até o Lula estava reclamando dele outro dia, dizendo, pô, bancada petista do Rio Grande do Sul, faz oposição ao Leite, ele está dominando tudo, ele está conseguindo fazer tudo, até o PT ali estava um pouco sem saber como se posicionar, sem saber como fazer oposição ali no estado. Então, acho que os dois têm grandes méritos. Eu acho também, tenho críticas aos dois. Acho que o Dória, por exemplo, em diversos momentos, aí, acho que faltou um posicionamento, até no plano simbólico dele, mais importante para o estado de São Paulo. Acho que os dois têm muito a crescer, mas eu diria que, estrategicamente falando, pensando em intenções de voto, hoje em dia, o Leite está numa posição melhor do que o Dória. Por quê? Porque o Dória tem uma rejeição altíssima junto à população brasileira, né? Tanto do Estado quanto do Brasil inteiro. O Brasil quase todo conhece o Dória. E mesmo conhecendo, mesmo sabendo até que ele, por exemplo, trouxe a vacina, mesmo assim, grande parte da população rejeita ele, não quer votar nele. É difícil mudar o voto de alguém que já não gosta do candidato. O Leite, pelo contrário, ele também tem intenção de voto bem baixa no Brasil inteiro. Mas ele tem muito menos rejeição e mais desconhecimento. Muitas pessoas sequer sabem quem é o Eduardo Leite. Eu considero mais fácil você conseguir o voto de alguém que ainda não te conhece do que o de alguém que já te conhece, mas não gosta.
Muito bem, eu estou dando uma olhadinha aqui. Vejam só que interessante o que o PSDB fez. Ele dividiu em 4 partes os votantes. Então, nós temos 25% dos votos válidos nessas prévias de filiados. Os outros 25% de prefeitos e vice-prefeitos. Mais um quarto de governadores, vice-governadores, ex-presidentes, deputados federais e senadores. E mais um quarto de vereadores, deputados estaduais e deputados distritais. O Dória tem São Paulo, Pará, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Acre e Tocantins já fechados com ele, ao apoio formal do Diretório Estadual. O Leite tem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Ceará, Alagoas e o Amapá. O resto está tudo indefinido. Mas tem os pesos. São Paulo tem 25% do peso e Minas Gerais tem 13%. Aí o resto é tudo de 7 para baixo. Ou seja, São Paulo e Minas Gerais aí mais de 1/3 da votação interna dentro do PSDB. Um está com Dória, no caso São Paulo, e o outro com o Eduardo Leite. Tem até mais estados a favor o Leite dele, tem mais só que estados. O Dória proporcionalmente Exato. ainda ficaria É um cálculo difícil, né? É um cálculo difícil com os pesos dos votos ali. Eu realmente não sei quem que vai levar. O Estado chancelar o apoio não quer dizer que todo mundo vai votar. Isso aí, né? Isso também. Não quer dizer, porque eu mostrei aqui, são 25% de cada um desses atores internos aí. Enfim, a gente já falou sobre isso, né, Adriles? É uma ação que lembra muito as primárias americanas, né? Da coisa da Hillary contra o Obama, enfim, agitava o negócio. Mas eu quero saber na praticidade, no que vai dar isso? Não sei. Olha, existe uma diferença básica entre as primárias americanas e as primárias brasileiras. Nas primárias americanas, as primárias são uma pré-campanha que mobilizam as bases do partido, porque tem 2 partidos. Tem o Partido Republicano e o Democrata, que divide o país ao meio. Então, a pré-campanha das primárias é exatamente a própria campanha à presidência dos Estados Unidos, colocada há 1 ano antes. No caso do Brasil, a gente sabe que tem 32 partidos. O PSDB, que já houve uma hegemonia de poder e que houve o teatro de tesouras que vinculava PSDB, PT, PSDB durante 20 anos de poder, que se revezavam entre o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma, agora tem uma expressão muito reduzida. Então, a gente está comentando aqui uma coisa que parece uma montanha que vai parir um rato. Um dos 2 candidatos será provavelmente candidato à própria ruína do PSDB, porque os 2 são oriundos da costela de Jair Bolsonaro. Leite falou que até se desvinculou dele, mas eventualmente se ele não apoiasse Bolsonaro, e na época havia um amplo espectro, sobretudo no Sul, em que Bolsonaro é mais forte no país, se ele não declarasse voto, e olhe, Leite é homossexual assumido e Bolsonaro, a única coisa que eu concordo que ele fez, que ele exagerou, foi palavras e atos homofóbicos. Então, assim, ele deu uma vendida, assim, de alma ao diabo, sufocando a própria sexualidade, os próprios princípios, para se coadunar a Bolsonaro. Dória fez pior. Dória não seria sequer eleito sem pegar emprestada a personalidade, as ideias, encampar todas as premissas básicas do bolsonarismo. Eventualmente, por senso de oportunidade, não foi por erro, assim como foi por senso de oportunidade que eles se elegeram apoiando o Bolsonaro, por senso de oportunidade, quiseram se alçar ao poder, se colocando contra Bolsonaro, nesse isolacionismo desvairado, que aqui em São Paulo fechou empresas, fechou, sobretudo, micro e médio empresas que dão vazão a empregos de muitas pessoas, fechou muito mercado de trabalho, vendedores ambulantes foram destruídos, eventualmente houve uma recuperação também com o apoio do governo federal. Agora, eles se colocam exatamente como projeção da possibilidade do que teria ter sido, não foi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo o teu comentário está baseado justamente numa força, e essa força do Bolsonaro se manter até o ano que vem, certo? A tua aposta, ela é essa. A força do Bolsonaro hoje está mínima. O teu comentário é construído baseado que, olha, é intocável a base de apoio do Bolsonaro. Perfeito. Mas você não acha que a situação econômica vai intervir diretamente nisso? Não tenha dúvida. E nós não estamos caminhando para um lugar um pouco ruim nessa história? Porque, veja, nós estamos aqui no Brasil hoje é quarta-feira. Nós estamos aqui discutindo teto de gastos, rompimento do teto de gastos, para vir a promoção de um programa social, mercado financeiro respondendo muito mal a isso, inflação tentando ser combatida justamente furando o teto de gastos. Ou seja, da onde vem essa certeza sua que o apoio do Bolsonaro, o apoio do Bolsonaro, é intocável? a base do apoio do Bolsonaro
vem diretamente ao encontro do que você está dizendo. A gente está numa crise econômica hoje no Brasil, oriunda desse isolacionismo, desses dois personagens que simbolizam tão bem esse fechamento de comércio, um até proibiu até produtos de comércio, e a inflação é oriunda dessa crise de desabastecimento, não só no Brasil, como no mundo, e mesmo assim, com essa crise econômica provocada em 99% pelo isolacionismo, a base de apoio do Bolsonaro ainda segue firme, com seus 30%, 40%, tendo em vista a margem de das pesquisas que persegue. Então, assim, o Bolsonaro está no chão hoje. E o chão do Bolsonaro é um segundo turno eventual com o Lula. Então, esse chão é praticamente imutável. Mais imutável, sobretudo, com informações secretas que eu tenho de gente da própria Lava Jato, que coloca, presta atenção, deixa só terminar, que coloca Sérgio Moro como probabilíssimo candidato à presidência da República. Se o Sérgio Moro entra, as figuras de Dória e Leite sumirão em 2 tempos. Você tem essa informação, Adrilho? Tem. Da Lava Jato ainda? É fonte segura? Procuradores da Homem ou mulher? Homem ou mulher? Procuradora. Para, Guarudo, para que garantiu no Instagram dele que você já vai muito que ele não levar no lar. É rápido. Faz comentários na Jovem Pan ou não faz? Talvez já fez. Fala, Joel. Talvez já fez. Eu quero falar o seguinte... na questão da gestão que cada um deles fez, da economia do seu estado, quer dizer, eu vejo que muito da oposição a eles, da rejeição, são por medidas que tiveram de isolamento social. E você pode discordar de uma ou outra, não tenho dúvida. Foi meio ridículo o Leite tentar fazer a lista dos produtos que pode ou não pode, acabou se perdendo ali agora. No início, por exemplo, ele foi um dos primeiros que criou as bandas de segurança, de abertura ou fechamento da economia. O que fez todo sentido ali. São Paulo também utilizou isso. Né? Os dois estados aí, estou comparando... O que vem a ser isso? Depende do nível de contágio do município, você vai ter mais ou menos medidas. É óbvio, é importantíssimo fazer isso. Agora, é porque vocês defendem que não faça nada. Não daí nem o Zema. O Zema, que é o mais... O Zema, que é o que menos queria fazer. São Paulo fechou tudo antes de ter praticamente um caso. O Zema, que é o que menos queria fazer, até o Zema acabou fazendo. Ano que vem as pessoas nem lembram disso. Não, isso vai ser... A CPI tá lembrando todo dia. Deixa eu dar 3 exemplos. Deixa eu dar 3 exemplos. Se a pessoa estiver desempregada no ano que vem, ela nem vai lembrar se fechou ou não. Vai faltar dinheiro no bolso. Eu vou finalizar em três breves exemplos de lugares que não queriam fazer rigorosamente nada e fizeram. Milão, na Itália, foi o primeiro epicentro, não queria fazer nada. Inglaterra também tentou não fazer nada, teve pico de casos. A Suécia não fez nada e está melhor do que os três. A Suécia foi pior que todos os vizinhos. E aqui no Brasil, sabe quem fez isso? Aqui no Brasil, o estado de Minas Gerais, o Romeu Zema, que é um ultraliberal econômico, ele no começo não queria fazer nada. Não fez. Mas a coisa subiu. Ele mesmo teve que botar restrições. Por variantes. Ele teve que botar restrições. Mas ele botou restrições. São Paulo fechou totalmente. Ficou meses sem praticamente um caso de morte, Joel. E daí foi tirando as restrições. O índice de mortes era infimamente só finalizando, inferior ao que é hoje. Ok, não vou discutir de novo. Mas só finalizando. Se a crise brasileira fosse apenas o reflexo de uma crise mundial, o Brasil estaria na média do mundo. O desempenho brasileiro, economicamente, inflação, de projeção de crescimento, está pior. Não, senhor. Está pior o crescimento do que o do resto do mundo. É maior do que toda a União Europeia. Está enganado, é pior do que todos os emergentes na projeção. Não, é verdade, você fez isso. Porque a gente tem muita pauta aqui no nosso